Olá, boa noite. Boa noite para quem vai ver essa live gravada, né? Vamos dar um tempinho para o pessoal chegar e daí eu já começo a falar do tema de hoje, que é sobre a fluência da língua inglesa, né? Oi, Simone, como é que a gente faz para que os nossos alunos desenvolvam a fluência na língua inglesa? E aí vou falar um pouquinho, eu separei um pedacinho desse livro aqui para a gente conversar, de um autor que eu considero um dos melhores autores, tanto de material para ensino de língua inglesa, né, de prática. Eu usei muitos anos, eu estou falando do Jack Richards, eu usei muitos anos o Interchange e também gosto muito dos livros que ele escreve sobre teoria. Esse é um livrinho, né, pequenininho sobre teoria. E hoje, então, eu vou falar sobre fluência. Eu fiz um post hoje de manhã falando, na verdade, escrevendo que o Jack Richards falou sobre fluência, né? E aí vou falar, baseado no material aqui que ele colocou, o que é necessário nós fazermos, quais são os tipos de exercícios que nós devemos fazer para que os nossos alunos desenvolvam a fluência. Então, isso começa o desenvolvimento da fluência. Toda aula tem que ter uma atividade, né? E não é só atividade de fluência. A gente vai ver também que tem atividades que focam mais na precisão, né? Então, vamos falar de atividades que focam na precisão e na fluência. Bom, eu vou começar a falar o que eu preparei aqui e vocês vão compartilhando aí a opinião de vocês, que eu gosto muito de saber o que vocês estão achando disso também. Então, atualmente, né, o objetivo do ensino de língua inglesa é o desenvolvimento da fluência. Eu falo atualmente porque existia um tempo em que as pessoas aprendiam inglês ou aprendiam uma outra língua, aprendiam latim para poder estudar autores, né? Então, o foco do aprendizado era outro. Hoje, os nossos alunos nos procuram porque eles querem aprender a falar inglês, eles querem desenvolver a fluência. E aí, eu vou compartilhar aqui o que o Jack Richards escreveu. O que é fluência? Fluência é a linguagem natural que ocorre quando um falante interage de forma significativa, eu quero dizer, compartilhando algo sobre ele, né? E consegue manter uma comunicação compreensível e contínua, apesar das limitações da sua competência comunicativa. Então, é quando uma pessoa consegue manter um diálogo por um determinado tempo, mesmo que o nível de inglês dele não seja super avançado. Isso é importante da gente ter em mente, né? Porque vai fazer com que a gente olhe para os nossos alunos de uma maneira mais amorosa, né? Sabendo que eles podem, para eles desenvolverem a fluência, eles vão ter que passar por essa fase em que é um pouquinho mais complicado para eles falar. Mas vamos lá. Então, isso é fluência. Linguagem natural que ocorre quando o falante interage de forma significativa e consegue manter a comunicação compreensível e contínua, apesar dele não ter uma competência comunicativa. Isso, agora, o que nos interessa, né? Eu imagino que vocês que me seguem, que me ouvem, a maioria de vocês são professores de inglês. Então, como é que eu desenvolvo a fluência no meu aluno? Aí o Jack Richards, né, para quem está chegando agora, eu estou falando um pouquinho de um capítulo desse livro, é um pedacinho, algumas páginas, e daí eu vou intercalar com os tipos de exercícios que eu vou sugerir para vocês. Então, como é que se desenvolve a fluência? A pergunta de milhões. Desenvolve-se a fluência por meio da elaboração de atividades para a sala de aula. Então, eu começo ali na sala de aula, desenvolvendo quais tipos de atividades? Atividades em que os alunos tenham que negociar significados, utilizar estratégias comunicativas, corrigir mal-entendidos, empenhar para evitar interrupções na comunicação. Então, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é isso. Então, eu tenho que preparar, professora, vocês, professores,
Para que os nossos alunos consigam desenvolver a fluência, nós temos que preparar, primeiramente, aqui são 3 tipos de atividades. Atividades em que os alunos consigam negociar significados. Que tipo de atividades são essas? O que eles vão fazer? Por exemplo, se eles estão conversando e não entendem, ele tem que saber perguntar um esclarecimento. Ele tem que pedir para o interlocutor dele, ele tem que saber falar para o interlocutor que ele não está entendendo. Ele tem que ter a habilidade também de confirmar se ele está compreendendo ou não, né? Ele pode repetir o que a pessoa falou e perguntar, é isso mesmo, né? De repente, ele também tem que aceitar trocas de tópicos, né? Porque quando a gente está conversando, uma hora a gente está num tópico, depois a gente vai para o outro, depois volta. Então, a comunicação, ela não tem essa linearidade, né? Ele também, além de negociar significados, ele também tem que utilizar estratégias comunicativas, que é mais ou menos isso que eu falei, e que também, por exemplo, se eu lembro muito bem que isso já faz muito tempo, gente, mais de 25 anos. Eu tinha uma aluna que foi para Londres, quando ela foi para Londres, ela não era minha aluna, depois ela voltou, e aí ela queria água com gás, e ela não sabia que era simplesmente, né, água com gás, water with gas. E aí o que ela falou? Ela falou que queria water with little bubbles. Não está correto, certo? Mas ela se fez entender. Ela conseguiu se comunicar. Então, isso que é também eu consegui desenvolver estratégias. Hi, Carlos, welcome here. Such a pleasure to have you here. Você consegue desenvolver, que o seu aluno consiga desenvolver estratégias que ele vai conseguir falar de uma outra maneira. E é claro que são várias atividades que a gente tem que fazer. E eu sempre reforço muito, o aluno que é incentivado desde o início a ler, ele vai ter mais facilidade de ter esse vocabulário para ele poder se comunicar. Então, eu sempre enfatizo e sempre falo muito para os meus alunos e nas lives também, né, que é muito importante que os alunos... Oi, Edu, querido, miss you too. Seja bem-vindo. Então, é muito importante que os alunos leiam, né, porque ele não vai conseguir tudo que ele precisa, todo o vocabulário, toda a estrutura, só na aula de inglês. Ele tem que ter uma postura um pouquinho mais proativa, né? Então, como eu estava falando, para desenvolver, então, a fluência, eu tenho que preparar o meu aluno para negociar significados, para que ele utilize essas estratégias comunicativas. Às vezes eu imagino que vocês também, enquanto eram alunos de língua inglesa, muitas vezes tiveram que usar esse recurso aí, né, das estratégias comunicativas. Vocês não tinham a palavra que vocês queriam usar ali na hora, e aí você foi procurar um caminho um pouquinho diferente. Corrigir mal entendido. Se você não entendeu o que a pessoa está falando, você corrige. E isso aqui é muito importante a gente frisar, porque isso é 100% depende do aluno, para que ele se esforce em manter a comunicação, em que ele se esforce para não interromper. É isso que vai fazer com que ele chegue na fluência. E agora eu vou falar os tipos de atividades que a gente faz, que nós professores podemos fazer, para que 2 tipos de atividade. Eu vou falar das atividades de fluência e de precisão. Quando a gente está ensinando os alunos, a gente tem que intercalar com atividades de fluência e de precisão. E depois eu vou falar um pouquinho de 3 tipos de atividade, que é atividade a prática mecânica, a prática significativa e a prática comunicativa. Tudo isso usando os jogos da Play to Learn. Vocês vão ver que vai ficar muito divertido e muito gostoso. Então, vamos lá. Então, eu estou falando o quê? Para eu preparar esse aluno, eu tenho que dar atividades comunicativas e que ele esteja preparado para usar. Thank you, Elias. Thank you so much. A gente tem que preparar o nosso aluno para que ele tenha... Que bom, ele está falando que os alunos gostam, ele gosta do jogo também. Que bom, Elias. Seja bem-vindo.
Então, nós professores temos que preparar atividades com foco na fluência. Quais são essas atividades com foco na fluência? Eu vou falar algumas e depois vou falar algumas atividades com foco na precisão. Então, quando eu estou usando uma atividade com foco na fluência, essa atividade vai refletir o uso natural da língua, né? Aí, então, meu aluno vai falar alguma coisa como se fosse no mundo real. Ele vai ser ele mesmo, não vai ter um diálogo pré-escrito ou alguma outra coisa assim. E daí, quando eu estou dando uma atividade que tem foco na fluência, o foco vai ser na comunicação. Isso significa que pode ser que ele cometa alguns erros de estrutura da língua, de gramática, mas se ele conseguiu atingir o objetivo dele, tá tudo bem. Eu não vou interromper toda hora para corrigir. Eu vou deixar o meu aluno para que ele tente se comunicar, né, e que ele desenvolva a fluência. Exigem o uso significativo. As atividades de fluência exigem o uso significativo da linguagem. O que isso significa? Significa que não é que ele faz de conta, que ele realmente está falando alguma coisa que nós usamos para comunicar no mundo real. Uso significativo. Eu não estou perguntando, falo muito isso nas lives, né? Eu não estou falando, por exemplo, fazendo uma pergunta que o aluno já sabe a resposta. Isso é o uso significativo. Ele vai ter que me dar uma resposta real. Deixa eu tomar um chazinho aqui. Exigem o uso das estratégias de comunicação. Essas que eu falei, quando eu não consigo, eu tenho que saber perguntar. O meu aluno tem que saber perguntar quando ele não está entendendo, tem que falar que ele não está entendendo. Ele tem que perguntar, então, se ele não está entendendo, tem que pedir para a pessoa repetir. Então, essas são as estratégias. Ou usar um vocabulário diferente, como eu falei lá, water with bubbles, para dizer que era água com gás, né? Uma aluna minha usou, esse foi o exemplo que eu lembrei hoje. Então, essas são estratégias comunicativas que o nosso aluno vai usar enquanto ele está começando a dar os seus primeiros passos rumo à fluência. Produzem uma linguagem que talvez não seja previsível. Isso acontece muito, né? Quando a gente está falando, muitas vezes, ou quando a gente está assistindo um filme, alguma coisa assim, você ouve uma pergunta e você acha que a pessoa vai responder sim ou não, e a pessoa responde uma coisa totalmente diferente. Se vocês quiserem exemplos reais disso, né, que a gente faz uma pergunta, acha que a pessoa vai dar aquela resposta precisa sim ou não, e ela dá uma outra resposta. Peguem no YouTube, tem várias partes daquele julgamento do Johnny Depp e a Amber Heard, e vocês podem ver que os advogados faziam uma pergunta e aí eles respondiam de uma maneira diferente. Então, isso aí serve para ilustrar. E atividades com foco na fluência também buscam interligar o uso da linguagem com o contexto, né? O que não acontece com atividades com foco na precisão. Então, agora eu já vou para as atividades com foco na precisão. O que elas têm a ver? O que elas refletem, né? Elas refletem o uso da linguagem que ocorre na sala de aula, porque é uma linguagem artificial. Mas isso não quer dizer que por ela ser artificial, que eu não preciso dela. Eu preciso das atividades com foco na precisão para que o meu aluno possa depois começar a subir os degraus e ir rumo à fluência. Então, quando eu sou bem das antigas, né? Eu sou professora há mais de 34 anos. Então, quando eu comecei a aprender inglês, por exemplo, a gente aprendia com a metodologia da gramática, né? Aprendia gramática, depois veio o método audiolingual. Então, quando veio o inglês comunicativo, a abordagem comunicativa, as pessoas acharam que tinham que deixar tudo isso de lado. Mas é um engano. É claro que eu vou ter menos atividades, mas eu vou ter eu vou ter que mesclar atividades com foco na precisão, que são aquelas atividades lá, que depois eu vou dar alguns exemplos aqui, que a gente usava antigamente e que muitos cursos usam até hoje, né? Então, o uso da linguagem que ocorre na sala de aula, porque é uma linguagem artificial,
concentram-se. Quando eu estou dando atividades de precisão, o meu foco é na formação de exemplos linguísticos corretos, né? Eu quero ensinar a língua corretamente, a estrutura correta. Depois, quando o meu aluno vai para as atividades de fluência, aí pode ser que ele não consiga repetir corretamente, mas ele vai repetir de alguma maneira. As atividades de precisão, elas também são atividades, na maioria das vezes, fora do contexto, né? Não tem um contexto ali todo preparado, porque a maioria das vezes são frases que eu começo no nível de frase para depois ampliar. Então, frases praticam pequenas amostras da linguagem. Não exige que a comunicação seja significativa, então eu não tenho que comunicar nada real. Quando a atividade é de precisão, eu tenho que aprender aquela estrutura da língua. E a escolha da linguagem é controlada. Lembra que quando eu falei nas atividades de fluência, eu não tenho controle sobre a linguagem que vai ser usada, né? Muitas vezes a gente faz a pergunta de um jeito e a pessoa responde de outro. E tudo bem. Agora, na atividade de precisão, são aquelas atividades controladas. E aí, né, o Jack Richards, né, eu tô pegando umas 3 ou 4 folhas desse livro aqui, que é muito interessante se você gosta de aulas comunicativas, né? E aí ele fala que o interessante é nós balancearmos, usarmos tanto atividades que sejam voltadas para fluência, como atividades voltadas para precisão, para que o nosso aluno aprenda a fazer as frases corretamente. E daí uma pergunta que as pessoas ficam, né? Eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, então eu vou desenvolver a fluência no meu aluno em detrimento à precisão. Na verdade, para que ele comece a se soltar um pouquinho mais, a gente tem que deixar ele solto e ele vai cometer erros. E aí você vai encontrar a melhor maneira, ele tem que cometer erros, a gente não pode, aliás, a gente tem que incentivar. O aluno que comete erros, eu falo isso na minha dissertação, é o aluno que está aprendendo, porque o aluno que não comete erros, ele não está nem se arriscando. Então, o erro é uma parte muito importante do aprendizado. Aí você pode usar aquela técnica, né? Enquanto os alunos estão fazendo pair work, você vai passando perto deles e vai anotando os erros. E depois você corrige como se fosse uma atividade da classe, né? Você não precisa interromper o seu aluno, você pode deixar ele se comunicar, certo? Antes de eu ir lá para os 3 tipos de atividades, né? Práticas, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, quando teve quando mudou, né, do ensino de gramática, do linguístico, né, o método audiolingual, algumas coisas desses métodos vieram, né? O método comunicativo, a abordagem comunicativa, né? A abordagem, ela é ampla, ela abraça todas essas atividades. Agora, vamos lá. Agora eu vou falar sobre 3 práticas e aí eu vou entrar mostrando para vocês os jogos Play to Learn e como é que vocês podem usar esse material. Então, são 3 práticas que o Jack Richards traz aqui e que ele considera importante para que a gente vá ajudando o nosso aluno a chegar na tão sonhada, na tão almejada fluência. Não é só deixar o aluno falar, né? Há métodos que acham que é assim, né? Eu estudei várias metodologias para escrever a minha dissertação e as pessoas fizeram muitos tipos de pesquisas diferentes, né? O que a gente percebe é que o que está dando um maior resultado é quando eu dou uma estrutura para o meu aluno, ele vai praticar com uma certa segurança, depois ele vai praticar, aqui é totalmente controlado, depois eu subo um pouquinho, eu solto, é controlado, mas ele tem uma liberdade para responder, e depois eu vou para uma prática mais comunicativa, mais solta. Então é sobre isso que eu vou falar agora, sobre 3 práticas. A primeira prática é a prática mecânica.
Responda aí para mim se vocês usam a prática mecânica com seus alunos. O que significa a prática mecânica? A prática mecânica refere-se a uma atividade de prática controlada, que os alunos podem realizar sem necessariamente entender a linguagem que está sendo aí, a JS diz que usa, drills, isso mesmo. Legal, eu vou dar algumas ideias de drills, mas drills um pouquinho mais difícil com figuras. Então, isso é a prática mecânica, são drills, são atividades que, às vezes, quando eu estudei um pouquinho no CCA, quando eu tinha lá 20 anos, faz muito tempo, gente. E era essa, eu não sei como é que é hoje, mas naquela época a gente ouvia e repetia. E na época, depois que eu comecei a dar aula de inglês, eu usei um pouco essa metodologia também. Então, voltando aqui, a prática mecânica refere-se a uma atividade de prática controlada que os alunos podem realizar, sem necessariamente entender a linguagem que estão usando, porque às vezes estão só repetindo, né? É interessante que eles saibam o que eles estão falando, né? Exemplos dessa prática são os exercícios de repetição, e como a JS, eu não sei o nome dela, falou, e o Elias também, são os drills, né? Então, agora eu vou dar exemplos de como é que vocês podem usar drills ou atividades mais controladas usando jogos da Play to Learn. Eu considero essa prática mecânica, se a gente fosse colocar assim, passo 1, passo 2 e passo 3, esse aqui no meu... Jéssica, oi Jéssica, prazer. Seria o passo 1, vamos lá. A primeira que eu coloquei aqui seria esse jogo aqui, eu não sei se todos conhecem, esse é o jogo Places in the City, ele vem com 48 lugares da cidade e vem com um tabuleiro. Então, eu vou pegar esse material aqui e eu vou dar um exemplo de 3 atividades, da prática mecânica, da prática significativa, segundo passo, e da prática comunicativa. Vamos lá? A primeira seria a prática mecânica. Eu posso, se eu estou ensinando os lugares, em Caruaru tem algum lugar que vende? Caruaru, acho que não. Você pode comprar através do nosso site, tá? playtolearn.com.br. Depois manda um inbox que a gente conversa. Então, se eu estou, por exemplo, ensinando os lugares da cidade, esse é um jogo da memória que tem, na verdade, eu falei errado. Tem 20 lugares da cidade e daí eu tenho 8 preposições. Então, eu vou ensinar os meus alunos os lugares da cidade e vou ensinar as preposições. Se eu quiser fazer um drill com esses lugares, eu posso, ou com a localização deles. Por exemplo, eu só estou praticando a estrutura. Eu vou mostrar o bank e vou falar assim para o meu aluno. The bank is on Main Street. Aí eu vou mostrar uma outra e ele tem que ver aqui que é movie theater, ou ele tem que já saber, e ele vai falar, vai repetir a frase, só que ele vai trocar movie theater. Aí ele vai falar, the movie theater is on Main Street. Aí eu mostro essa daqui, the coffee shop is on Main Street. Depois eu posso mudar, eu posso colocar uma outra preposição, e daí restaurant. Aí eu dou um exemplo. The restaurant is near the bank. E assim eu vou mudando. Então, essa drill que eu gosto de fazer, eu gosto de deixar ela um pouquinho mais difícil, porque eu não dou a palavra para o aluno. Então, é uma drill que faz com que o aluno pense um pouquinho mais, né? Ele tem que usar a cabecinha dele ali, olhar a figura e ver. Normalmente, essa atividade de drill eu faria depois de brincar de jogo da memória com eles. A gente tem que, né? Primeiro, apresentei o jogo da memória, brincamos de jogo da memória. Ai, que bom que você gostou, Juliana G. Você, então, vai primeiro brincar de jogo da memória, depois você vai fazer essa drill. Lembra que eu falei que eu ia fazer, com cada um eu separei 3 jogos, 5 jogos, e vou fazer 3 atividades: mecânica, significativa e comunicativa. Então, para que faça mais sentido para vocês, agora então essa aqui é a prática mecânica, drill.
com o Places in the City. Agora vamos fazer a prática significativa. O que significa a prática significativa? Trava-língua, né, gente? Ó, a prática, na minha concepção, é o segundo nível. A prática significativa refere-se a uma atividade em que, embora exista controle da linguagem, os alunos devem fazer escolhas significativas durante a realização. Então, aqui, lembra que no drill eu estava mostrando, ele ia repetindo, certo? Agora, aqui a gente vai usar esse jogo. Vamos continuar com Places in the City. Depois mostro novamente para tirar o print. Aqui, você quer que eu mostre o quê? A caixa do jogo? É isso? Esse jogo aqui que eu tô falando, tá? Agora eu vou mostrar o tabuleiro que vem dentro desse jogo, porque com o tabuleiro eu consigo fazer uma prática significativa. Ó, então eu tenho aqui o tabuleiro. Ele mede 50 por 50. E aí o que eu posso fazer? Eu posso colocar esse tabuleiro na mesa e eu vou colocar as cartas. Então eu vou colocar, por exemplo, aí os alunos vão trabalhar em grupo e eu vou colocar, conseguem ver aqui? Eu vou colocar as cartas, pode ver que tem espaço para colocar as cartas. Aí eu vou colocar as cartas e na prática significativa tem um pouco de controle, porque eu determinei que eles vão trabalhar com essas 8 preposições, certo? Então, ele pode, por exemplo, pegar uma preposição e montar aqui no mapa, aí ele vai ter que fazer a frase. Por exemplo, eu vou colocar aqui bookstore e gym e vou usar a palavra near. Então, eu vou falar the bookstore is near the gym. Então, essa é uma prática significativa. Ela é um pouco controlada, porque é dentro ainda, né? Ele não tem que falar grandes coisas, mas ele ainda está no nível da frase. Tudo bem? Essa é uma prática significativa. Porque ele vai, se vocês quiserem, depois dá uma olhada aí no feed do Instagram, tem várias fotos desse jogo aqui. Eu posso completar ele todinho com as cartas e aí os alunos vão fazendo perguntas. Eles podem trabalhar em grupos ou em pares. Where's the bookstore? The bookstore is on the corner, se ele estiver aqui, né? Is on the corner of First Avenue and Madison Avenue. Então, essa é uma prática significativa. E a terceira prática, ainda com esse jogo aqui, seria a prática comunicativa. Eu vou ler a descrição. Prática comunicativa refere-se a atividades que se concentram na prática do uso da linguagem dentro de um contexto de comunicação, em que informações reais são trocadas e onde a linguagem usada não é totalmente previsível. Aí depois imagina que eu estou usando esse jogo aqui desde o começo. Brinquei de jogo da memória, depois eu ensinei as preposições, brinquei de jogo da memória, ensinei as preposições, já estou dando um plano de aula. Fiz as drills com os alunos, coloquei o mapa e os alunos fizeram perguntas entre eles, uma pergunta mais controlada sobre o mapa, e daí para atividade comunicativa, o que eu posso pedir? Eu posso pedir, por exemplo, que ele desenhe um mapa do bairro que ele mora, com o comércio que tem lá no bairro dele, e daí eles vão sentar em pares e vão conversar sobre o bairro do aluno. Aí, essa prática comunicativa, vou ler de novo um pedacinho. A prática comunicativa refere-se a atividades que se concentram na prática do uso da linguagem. Estou ali com o mapa do meu bairro, conversando com meu amigo, ele perguntando onde ficam os lugares no meu bairro. Dentro de um contexto de comunicação, em que as informações reais, do meu bairro, as informações reais são trocadas e o uso da linguagem não é previsível. Certo? Tudo bem, gente? Vocês acompanharam essas três práticas? Coloca aí para mim se vocês acompanharam e se fez sentido para vocês. Eu gosto muito de
A live é meio estranha, né? A gente fica falando e aí vocês vão escrevendo aí pra mim, pra gente manter comunicação. Agora eu vou falar... Lembra que eu falei que eu tinha separado... Top, legal que você gostou. Muito bom. Agora eu vou falar de vou pegar um outro jogo, um outro assunto e de novo nós vamos falar sobre prática mecânica. Yes, it makes sense. Great. Então a gente vai falar de um outro jogo, deixa eu ver aqui qual que é o segundo que eu coloquei. Prática mecânica. O segundo, esse aqui, ó, é o outro jogo da Play to Learn, esse aqui, que chama-se Furniture in the House. Então, esse jogo, ele vem com... Esses jogos, quando são grandões, gente, quando ele é grandão assim, é porque ele vem com tabuleiro. Esse tabuleiro aqui, que mede 50 por 50. Então, o Furniture in the House, ele vem com... essa edição antiga tá com 48 cartas, mas na edição nova a gente tá fazendo com 56 cartas, tá? Mas ainda não foi lançado. Aí ele vem com o quê? Opa, tô pegando coisa aqui errado. Aqui, ó. Rugs. Só para vocês entenderem. Tem uma carta que vem... Tem plural e tem singular. Rugs. Então, vocês podem primeiro brincar de jogo da memória com os seus alunos. E aí, Furniture in the House, ele vem também com esse tabuleiro aqui, que é um tabuleiro que eu amo. Foi o Gustavo que desenhou para mim, um designer que trabalha pra gente, que é uma casa. Então, o que você vai ensinar com esse tabuleiro? Você vai ensinar os cômodos da casa e pode ver que tá aqui first floor, second floor, e a gente colocou alguns itens extra para aumentar o vocabulário dos seus alunos. Então, vamos lá. Primeira prática seria a prática mecânica. Já brinquei de jogo da memória com os meus alunos, eu quero praticar a estrutura there is, there are. Aí eu posso modelar essa estrutura para o meu aluno e eu vou combinar com ele que quando eu mostrar uma carta que tiver um item só, ele vai falar there is a table e eu vou deixar ele livre para ele falar o cômodo que ele quer. Então, there is a table, ou cômodo que normalmente essa peça de móvel, esse móvel é usado. Então, there is a coffee table in the living room. E quando eu mostrar um item com duas peças, ele vai falar there are two rugs in the living room. Or there are two rugs in the bedroom. Aí, gente, vejam que fica uma prática mecânica, mas que o meu aluno vai ter que pensar. Ele vai ter que pensar duas vezes. Ele vai ter que pensar porque eu estou mostrando só a carta. Então, a cabecinha dele vai ter que... lembra que é plural? There are two chairs in the kitchen. Então, ele tem que lembrar que quando eu mostro duas, é there are. Quando eu mostro uma, aqui, there are two lamps in the living room. Tô só com plural aqui, deixa eu ver aqui. There is a bed in the bedroom. There is a sofa in the living room. Certo? Essa é a primeira prática mecânica, tudo bem? O meu aluno está praticando a estrutura there is, there are, bem controladinho, mas nem tanto, né, gente? Porque eu sempre saio fora dos scripts. Aí a segunda prática, que é a prática significativa, que ele vai ficar um pouquinho mais solto, mas ainda está controlado. Na prática significativa, Juliana gostou. Obrigada, Juliana. Obrigada pelo comentário. Vão falando para ter o feedback de vocês. Aí na segunda prática, que é a prática comunicativa. Aí o que os alunos vão fazer? Pode ver, deixa eu colocar bem pertinho. Se vocês, tem um espacinho para colocar as cartas, tá vendo? Já está delimitado. Então, os alunos vão colocar. Esse tabuleiro dá para usar nossos jogos. Cada jogo você usa com até 6 alunos. Então, você pode colocar numa mesa ou numa carteira grande, né? E aí, os alunos podem fazer. Aí, você vai definir que estrutura que você quer praticar com eles. Por exemplo, se ele vai fazer pergunta. Is there a clock? Is the clock in the kitchen? Pode perguntar isso. Para as aulas online... para as aulas online, o ideal é tirar foto do tabuleiro.
Só toma cuidado que você pode tirar foto para você usar. Nunca compartilha com ninguém por causa dos direitos autorais. Mas você comprou o jogo, você pode tirar foto e você usar. Aí você pode ver que estrutura que você quer praticar. Você quer praticar Is the clock in the kitchen? Ou você quer praticar Is there a clock in the kitchen? Ou Is there a table in the living room? Are there bedside tables in the kitchen? Pode fazer umas perguntas malucas também, né? Então, com o tabuleiro, essa seria a prática significativa. Com o tabuleiro, os alunos vão fazer as perguntas. E aí, a prática comunicativa, uma sugestão bem parecida com a anterior, né? Seria para o aluno desenhar. Aí você pode fazer o seguinte, você pode pedir para ele desenhar a casa dele. E aí, em pares, eles vão perguntando o que tem em cada cômodo, né? Is there a table in the kitchen? No, there isn't. Is there a table in the dining room? Yes, there is. Aí ele vai ter desenhado, é uma prática, lembra que a prática comunicativa é sobre alguma coisa real. Ou você pode pedir para que ele desenhe a casa dos sonhos, e aí eles vão conversar sobre a casa dos sonhos. Ele vai descrever e as pessoas vão perguntar sobre essa casa dos sonhos. Tudo bem? Então, aqui nós fizemos com esse jogo aqui, com o Furniture in the House, nós fizemos a prática mecânica, a prática significativa e a prática comunicativa. E aí, a sua aula está quase pronta, né, gente? Só está faltando um listening, um reading. E aí, se por exemplo, os alunos têm alguma dificuldade, tem várias outras atividades. Eu estou fazendo essa daqui, eu estou dando uma sugestão, né, de atividade. Mas depois que acabar a live, se vocês quiserem, vocês vão lá no site da Play to Learn e tem um e-book que ensina várias atividades para fazer com esse material aqui. Ele é totalmente gratuito, um e-book bem explicadinho, eu que fiz e a gente distribui gratuitamente. Agora nós vamos para a terceira, né? Eu falei que ia ter 5 jogos. O terceiro, vamos lá. Primeiro é a prática mecânica. O terceiro jogo que eu escolhi é um jogo que foi um dos primeiros. Eu não sei se vocês estão comigo há muito tempo, mas ontem foi aniversário da Play to Learn e esse jogo aqui, ele é da primeira leva. Então, ontem nós completamos 9 anos de existência, né? 9 anos que eu faço jogos. E aí, esse jogo, ele tem até um curso, gente. Tem um curso lá esqueci a plataforma, mas tem o link aí. Eu acho que eu coloquei 25 ou 50 atividades que dá para fazer. É muita coisa que dá para fazer com esse jogo aqui. Mas aí eu tive que escolher uma, né? Já quero. Que bom, que bom. Então seria, vamos lá. Com o jogo Profissões, qual seria a drill que eu fiz? Que legal. Você fez o curso? Que legal. Conta aí se gostou. Aí, ó, eu vou escolher esse aqui. Por exemplo, eu quero praticar a terceira pessoa. Tem várias coisas que eu posso praticar. Inclusive, ó, eu estou mostrando para vocês o manualzinho de instruções. Aqui tem algumas sugestões. Por exemplo, eu posso falar she teaches at school. Ou eu posso falar... Não, she dances. She dances. Ou eu posso falar... Se eu quero praticar a terceira pessoa, eu mostro a carta e o aluno tem que me dar a frase. She teaches. She dances. Esse é um drill que é um pouquinho mais criativo, né? Um drill que eu exijo um pouquinho mais do meu aluno. He plays a musical instrument. Aí eu estou exigindo, eu mostro a figura e ele tem que me dar o verbo na terceira pessoa. Esse aqui seria he builds houses. He cleans places. Então aqui eu estou praticando a terceira pessoa. Se eu vou dar mais uma, hein, gente? Essa aqui é a prática mecânica, da primeira das práticas. Que bom que gostou. A primeira das práticas. Se eu tô com o aluno bem iniciante e eu quero só
praticar, quero só saber se ele, por exemplo, a gente brincou, né, de jogo da memória, e eu quero saber se ele lembra o nome das profissões. Então, eu vou mostrar e ele vai falar para mim, he is a cleaner. Eu vou mostrar e ele vai falar, he is a singer. E aqui ele tem que falar, he is an engineer. He is a musician. Então, aqui seria a prática mecânica, certo? Em que eu mostro o card e o aluno tem que reproduzir uma frase. Aí nós vamos para a prática significativa. Ah, tá. Esse aqui eu coloquei assim. Lembra que a prática significativa, o aluno, ele precisa... Gostou? Que bom, Juliana. O aluno fica um pouquinho mais livre, mas não muito. Eu não coloquei aqui, mas vocês já devem ter visto fotos de um elástico. A gente coloca aqui, faz o seguinte, coloca o elástico aqui do aluno e o outro vai colocar a carta. Então, eu não sei que carta que tá aqui na minha testa, certo? E aí, se eu tô praticando o verbo to be, eu vou fazer perguntas com o verbo to be. Is he a musician? Is he an engineer? Eu estou praticando, vejam que é uma prática comunicativa, controlada, mas não tanto, porque eu tenho que saber as profissões para eu variar, certo? Então, essa seria a prática comunicativa. Guess, como é que chama esse jogo aqui? No e-book tá Guess the card on your forehead. Então, essa seria a prática significativa. A prática comunicativa seria, um aluno por vez, ele vai escolher a carta e ele vai falar 2 frases sobre a profissão. E em pares, né? Ele não vai mostrar para o colega, porque o colega vai ter que... Oi, Marcos Vinícius, seja bem-vindo. Ele não vai mostrar. Então, ele vai fazer 2 frases sobre essa profissão e o parceiro dele vai poder fazer 2 perguntas, 2 e 2, e daí ele já faz a pergunta tentando adivinhar. Essa aqui eu falaria assim, he works at night and he is an artist. Ele trabalha à noite e é artista. E daí a pessoa poderia fazer mais 2 perguntas, que seria musician. Então, vejam que nessa prática comunicativa, ele tá livre para fazer. Então, ele vai ter que criar 2 frases para falar dessa profissão, mas ele não pode entregar de cara qual é a profissão, porque é uma competição, e a gente sabe que quando tem competição, os alunos lutam para ganhar bravamente, né? Então, seria essa a prática comunicativa. Eu falo 2 frases, ou eu posso falar que trabalha de dia, he works during the day, he doesn't work, esse aqui é para ferrar com o outro, né? He works during the day and he doesn't work on weekends. Quer dizer, aquela pessoa que tem um 9 to 5 job. Então, ele teria que fazer mais 2 perguntas para tentar adivinhar, certo? Então, essa seria a prática comunicativa. Agora, vamos tem mais 2. Tudo bem, gente? Estão firmes aí comigo? Aguentam mais 2? Prática mecânica. Prática mecânica, o 4º jogo que eu escolhi é esse jogo aqui. Jogo muito legal, jogo da memória, de roupas, que tem... Aguenta mais um pouquinho, que tem 48 peças, 48 cartas, na verdade, 24 peças de roupas. Aí, como é que você pode fazer? Primeiro, lembra sempre, né, gente? Primeiro brinca de jogo da memória. Ou não, esse aqui dá pra gente fazer uma outra coisa. Vamos ver o que eu escrevi aqui. Brincar de jogo da memória. Esse aqui, a prática mecânica, que é aquela prática bem controlada, ela já vem do jogo da memória. Então, os alunos vão brincar de jogo da memória e cada vez que... Deixa eu pegar aqui. Cada vez que ele
que der match, né, gente? Que ele encontrar a carta com a figura e a carta com o nome, ele vai ter que fazer uma frase. Então, vejam que legal. É um drill, mas é um drill muito divertido, porque eu tô brincando de jogo da memória. É uma brincadeira. E cada vez que eu achei, para que realmente eu marque ponto, eu vou ter que fazer uma frase. Aí vai depender, não sei se você segue um livro, né? Se você segue um livro, vai depender do que está no seu livro, qual é o seu planejamento. Por exemplo, se eu estou ensinando roupas e cores, a pessoa vai ter que falar. Mostra a caixa de novo aqui. Se eu estou ensinando roupas e cores, a pessoa vai ter que falar: The sneakers are blue. Vejam que eu também vou ensinar para os meus alunos que tem algumas roupas que eu uso are e que tem algumas roupas que eu uso is. Quando, por exemplo, deixa eu pegar uma peça aqui que é no singular. Aqui. Uma peça no singular. You're welcome, my dear. The cap. Eu tirei essa peça aqui. Qual que é a frase que eu tenho que falar? The cap is green. Então, é uma atividade. Vejam que todo jogo da memória pode ser transformado numa atividade mecânica. É uma atividade mecânica, pode ser transformado num drill. Porque toda vez que eu tirei a carta, eu vou fazer uma frase. O que vocês acham disso? Aqui, shorts. The shorts are brown. Light brown eu posso falar, né? The t-shirt is dark brown. Então, eu vou alternando, aqui plural. The pants are gray. Então, essa seria a atividade mecânica bem gostosa, né, gente? Bem divertida para a gente fazer com o jogo da memória close. Aí, o segundo nível seria uma atividade comunicativa. Uma prática significativa, né? Aí, nessa prática significativa, por exemplo, quando no livro que eu usava, né, a gente ensinava as roupas, a gente ensinava as cores das roupas e a gente, gostou, Juliana? Que bom! E a gente ensinava também, fazia uma revisão dos números e dos valores. Então, você pode, na prática significativa, ela é controlada e um pouco livre, a liberdade que a gente daria aqui seria para ele falar o valor da roupa. Então, qual seria a estrutura? How much is the tracksuit? Aí o outro aluno teria que falar, the tracksuit is $195, por exemplo. Então, ele teria a liberdade para inventar o preço. Que mais? Aqui. How much is the scarf? The scarf is $19. Aqui. Estou escolhendo umas que eu não usei ainda. Cadê? Tá uma baguncinha aqui. Aqui. How much is the dress? The dress is $155. Então, eles iriam formar pares e perguntar how much is, how much are. Então, estamos falando de roupas. Falamos das cores das roupas, falamos dos preços das roupas. Aí, eu pensei para atividade, para prática comunicativa, aí vai depender muito do nível do seu aluno, né? Aqui eu coloquei o seguinte, é uma atividade que eu acho bem legal, que chama-se bagagem perdida. Aí você vai falar o seguinte para eles. Eles fizeram uma viagem e eles perderam a bagagem. A companhia aérea deu $1.000 ou €1.000, depende para onde eles forem. Eles vão ter que ir para um lugar que fala inglês, né, gente? A companhia aérea deu $1.000 para eles comprarem roupas. Aí o que eles têm que fazer? Qual que é a atividade deles? Você pode até passar essa atividade de homework e a apresentação é que fica na sala de aula. Aí ele tem $1.000 e você, se quiser, pode até definir se as roupas que ele vai comprar são roupas de inverno ou roupas de verão.
e ele tem $1.000, ele vai entrar no site, daí você diz que ele pode entrar no site que ele quiser, uma loja americana ou inglesa, que os itens sejam em inglês, ele vai escolher os itens lá. Ele pode copiar, gente, ele pode até fazer um trabalhinho, ele pode fazer uma apresentação para você. Ele tira um print ou ele copia aquelas roupas e os valores. Então, ele vai ter que apresentar as roupas até dar $1.000, certo? Então, daí ele vai separar tudo que ele comprou e vai apresentar para a classe o que ele comprou. Vai falar que comprou e quanto pagou. Essa é a atividade comunicativa que eu sugiro fazer com o close. Uma outra que dá para fazer também é, por exemplo, se ele vai viajar. Aí você fala para ele escolher as roupas, né? E a gente fazia isso quando tinha quando não era online, né? Eu usava muito, tem até umas atividades prontas com panfletos. Então, tinha panfletos e os alunos tinham um valor para gastar e ele escolhia ali do panfleto o que ele ia gastar. Mas fazendo na loja online é legal porque ele vê o nome das roupas, né, em inglês. Ele aproveita e amplia o vocabulário também. Conta para mim se vocês acham que dá para fazer essa atividade com os alunos de vocês. E agora, o último jogo que eu separei, não significa que é só isso, né, gente? A gente tem 35 jogos, então dá para fazer muitas atividades seguindo esses 3, né? Que é atividade mecânica, atividade significativa e atividade comunicativa. E o último aqui que eu vou mostrar para vocês é o jogo, vamos lá, atividade mecânica deixa eu tomar um chazinho. Já tá frio. Com esse jogo aqui. Phyllis. Já anotei essa dinâmica da bagagem perdida para o meu planejamento. Que legal. Esse jogo Feelings aqui. Então, esse jogo, lembra que a caixa grande, a partir de qual idade? O Feelings, gente, esse jogo é o seguinte. Eu, quando faço um jogo, deixa eu explicar alguma coisa para vocês. Investir no papel e tudo é muito caro. Então, eu quero que os professores tenham o melhor aproveitamento. Então, por exemplo, os feelings, eu posso usar o jogo da memória, eu posso usar com crianças, embora tenha coisa escrita, ele vai se acostumando a partir de 5 anos, tudo bem. Agora, ele vem com um tabuleiro. E no tabuleiro já não é para criança. Então, você pode usar esse jogo desde criança até os seus alunos adultos. Porque no tabuleiro, ele tem perguntas para conversar um pouquinho mais sobre sentimentos, que se aplicaria para adolescentes e adultos. Entenderam como é que funciona? Minha cabeça é meio... Eu tento fazer o máximo, né? Encaixar ali para que o professor possa usar, porque se o professor é professor particular, ele vai usar, ele tem vários níveis de aluno, várias idades, né? E esse jogo aqui, ele tem 24 sentimentos, certo? Anxious. Tem 24 sentimentos. Aí, qual que é a minha primeira sugestão? Vamos lá. É uma atividade mecânica que eu gosto muito. É mecânica, mas faz todo mundo falar. Eu já fiz essa atividade, eu dava aula na FATEC e eu fazia essas atividades. Chama o nome Fabi. Oi, Fabi, amo seus materiais, tenho quase todos. Que legal, obrigada. Obrigada por me dar esse feedback. Aqui, opa, quero dar um... Então, esse jogo aqui chama Getting to Know You Games. Eu fiz uma live, algum tempo atrás, sobre atividades comunicativas, que eu peguei lá, eu sempre pego autores que me inspiram, né? Peguei da Jane Revell. Minha próxima aquisição, com certeza, meio tabuleiro. Você vai adorar, esse jogo é muito legal para conversar com os alunos. E o Getting to Know You Games é esse jogo que ele é... Bom, eu vou explicar para vocês como é que é, porque eu acho que faz todo mundo falar, inclui todo mundo. Vamos lá. Como é que você vai fazer? Se você tem 15 alunos,
você vai dar uma carta. Se você quiser, você pode até dar assim, ó. Você pode até dar os dois, tá? Você dá a carta com o significado para o seu aluno. Aqui, ó, guilty, porque tem vários, ele vai aprender vários sentimentos. Surprised. 15 alunos, cada um com uma carta. Daí faz assim, eu sou a primeira do grupo. Eu vou falar assim, I am surprised. Só isso. O segundo tá com essa carta aqui, gente. Então, ele vai falar assim, Márcia is surprised and I am guilty. O terceiro vai falar assim, Márcia is surprised, Pedro is guilty and I am sad. Entenderam como é que é? A pessoa fala, eu falo, o segundo fala o meu e o dele, o terceiro fala o meu, o segundo e o terceiro. Quando chega no último, ele já está com várias frases para falar. Às vezes, eu sou muito sacaninha e não deixo eles ficarem mostrando. E não deixo eles escreverem. Isso também é um exercício para provar para eles que eles têm boa memória e conseguem fazer. Então, é um exercício bem gostoso, certo? Essa seria a primeira parte do exercício. Esse é o exercício mecânico, então essa seria a parte mecânica. Aí, se você quiser dar continuidade, tem lá 15 alunos, cada um com a sua carta. Aí, nessa parte, você fala para eles não mostrarem para o colega. Aí, o que você vai fazer? Eles vão ficar tipo cocktail party, né? Todo mundo fica de pé e eu tenho que chegar no aluno e lembrar. Eu tenho que tentar lembrar qual que é o feeling dele. Aí eu vou perguntar para ele assim, are you sad? Vou tentar lembrar, are you sad? Aí se ele for sad, ele vai falar, yes, I am. Se não, eu vou pro outro ou eu vou tentando achar quem foi. Entenderam essa segunda parte? Aí todo mundo fica de pé, eles não mostram mais o card, eles ficam com o card e aí eles vão ter que perguntar e tentar lembrar quem estava sentindo o quê. Se você quiser fazer em forma de competição, ganha o aluno que conseguir lembrar, né, mais sentimentos. Tudo bem até aí? Essa seria então a primeira parte, a parte mecânica. Se bem que a segunda, gente, ela poderia ser a significativa, né? Mas eu escrevi uma outra atividade aqui. A segunda seria a parte significativa usando esse material aqui, o Feelings. Seria, cada aluno recebe um cartão com um sentimento diferente. E ele deve falar uma história bem curtinha, parte significativa. Ele vai se colocar. Ele tem que falar uma história bem curtinha ou algum acontecimento que tem a ver com esse sentimento aqui. Dependendo do nível do seu aluno, não precisa ser nada muito elaborado. Por exemplo, sad. Ele vai falar assim, my cat is sick. My cat is sick. Pronto. Pode ser uma frase. Daí a outra pessoa vai falar, are you sad? Certo? Outra, por exemplo, ele vai falar, I got 0 in the test because I didn't study. Aí a pessoa pode perguntar, are you guilty? Certo? Outra frase, tô dando uns exemplos para vocês verem que não precisa ser uma história, né? Dependendo do nível do aluno de vocês, algumas frases. Outra frase pode ser assim, I got 10 in the test, but I didn't study. Aí a pessoa pode perguntar, are you surprised? Are you surprised? Certo? Então essa seria a atividade comunicativa, tá? Que ele vai falar, ele vai se comunicar, e aí o outro faz a pergunta. Essa é a segunda parte. Desculpa, gente. Essa é a parte significativa. Mas pode ser comunicativa também, né? Porque essa aqui teve bastante comunicação. Agora, a comunicativa é aquela mais livre. Obrigada, Fabi. Fabi, não sei se não consigo ver, mas tá tão pequenininho. Bom, aí a parte
comunicativa usando o jogo Feelings. Aí cada aluno vai receber uma carta com o desenho ou a palavra escrita. Aí os alunos, aqui é um pouquinho mais complicado, eles vão ter que expressar o que está aqui. Então ele não mostra para ninguém. Então eu teria que andar pela sala de aula com essa cara de surpresa, certo? E aí o outro aluno falar assim, are you surprised? Aí, yes, I am. Aí ele pergunta para mim assim, what happened? Aí eu conto para ele o que aconteceu. Aí eu também tenho que contar. Ou falar uma frase curta, como aquelas que eu falei, I didn't study and I got 10 in the test. E depois ele vai tentar adivinhar se essa história é verdadeira ou falsa. Então essa seria a parte, a prática comunicativa com os feelings. Ele vai receber uma carta, ele vai colocar essa carta, esse sentimento, ele vai tentar expressar esse sentimento, e o outro vai perguntar se ele tem esse sentimento, e ele vai contar uma historinha, certo? Depois ele tem que descobrir se a historinha é verdadeira ou falsa. Então são essas atividades, essas práticas que eu preparei para a live de hoje. Gostaria do feedback de vocês. Obrigada a quem ficou comigo até agora. Eu sempre gosto de compartilhar com vocês atividades que façam com que nós possamos desenvolver a fluência nos nossos alunos, né? Desenvolver a fluência cada vez mais. E essas atividades, elas são graduais. Eu gostei muito, né? Se vocês quiserem aprofundar o conhecimento, cadê o livro que eu quero mostrar? Esse livro aqui, eu comprei lá na SBS. Eu peguei, o que eu peguei? Eu peguei um pouco da teoria do Jack Richards e misturei com os meus jogos, né, gente? E apresentei essas atividades. Espero que... Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada pelo carinho, gente. Obrigada pela presença de vocês. Essa live, normalmente eu salvo, compartilho aqui no IGTV e compartilho lá no nosso canal do YouTube. Então, se você acha que... Eu vou tentar compartilhar agora à noite. Se você acha que pode ser útil para algum professor que trabalha com você, pega o link e compartilha com ele, tá bom? É isso. Agradeço muito a participação de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só mandar uma mensagem para mim no direct, tá bom, gente? Obrigada, boa noite, bom descanso e uma ótima semana. Tchau, tchau.